Hoje em dia, cada vez mais se descobrem propriedades do sistema nervoso para recuperação de função, mesmo em não tendo sido estimulado adequadamente durante o período crítico. Vou mostrar para vocês resultados de experimentos aqui, que foram feitos com corujas, mas a gente sabe que estão sendo obtidos resultados interessantes na recuperação de função em seres humanos. Então, o primeiro gráfico aqui mostra o quê? Durante o período sensível, para determinação do posicionamento de uma presa através da audição na coruja, ela teve uma estimulação inicial, ela teve a capacidade de desenvolver inicialmente aquela função, mas depois aquilo lá foi retirado e ela perdeu essa capacidade ao longo do período crítico. No entanto, quando adultas, elas conseguiam voltar a desenvolver essa capacidade com treino, mostrando que existe uma certa memória do sistema. Mesmo que você não tenha sedimentado a capacidade ao longo do período crítico, fica mais fácil retomar essa capacidade quando adulto. Diferente de corujas que nunca tiveram a oportunidade de desenvolver inicialmente aquela capacidade, elas não conseguiam mais desenvolver isso no período adulto. Mesmo que não fosse possível recuperar uma capacidade que não foi estimulada ao longo do período sensível, se isso fosse colocado como desafio para a corujinha, em pequenos passos ela conseguia chegar a adquirir a completa função posteriormente. E por fim, a gente tem o efeito da motivação. Ela não conseguia retomar a função se a presa fosse morta, mas quando eles colocavam presa viva, quando ela tinha a motivação da caça, ela recuperava de maneira muito mais eficiente essa função. Então, mostrando três coisas. Primeiro, existe uma memória do sistema, se houver uma pequena estimulação, é mais fácil retomar a função quando adulto. Segundo, se você tentar recuperar a função aos poucos, é mais provável que você consiga, pelo menos, recuperar grande parte da função perdida por falta de estimulação. E terceiro, se houver motivação suficiente para isso também, a eficiência de recuperação da função é maior. Esse gráfico mostra mais ou menos onde se situam os períodos críticos aí no desenvolvimento humano. Então, as primeiras janelas temporais a se fecharem para o desenvolvimento são as vias sensoriais. Em seguida, a gente tem aí o desenvolvimento da linguagem de forma importante nos primeiros anos de vida. E depois as funções cognitivas aí com um amadurecimento mais posterior. Essa relação de fechamento é com o grau de mielinização das fibras que compõem o sistema, fechando a capacidade plástica de brotamento axonal, impondo aí uma restrição até física para a reorganização sináptica. E também tem sido mostrado que para neurônios inibitórios, o conteúdo extracelular parece ser crítico. As moléculas que compõem o meio extracelular podem também restringir um pouco o brotamento axonal e a formação de novas conexões sinápticas. Muito bem. Agora, só rapidamente falando um pouquinho sobre recuperação após lesão. Quando você tem uma lesão de um axônio, então pensa em lesão de nervo ou lesão central de um trato, alguma coisa assim, é muito diferente o que acontece no sistema nervoso periférico do que acontece no sistema nervoso central. Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem esquematizado no sistema nervoso periférico, ou seja, lesão de nervo, onde, quando a lesão acontece, existe uma reabsorção da parte distal do axônio, ou seja, a parte que fica mais distante do corpo celular, e as células de Schwann, que formam a bainha de mielina no sistema nervoso periférico, se mantêm, porque existe uma membrana basal, inclusive, para elas se manterem ali, e elas liberam fatores de crescimento, e elas têm na composição da sua membrana proteínas de ancoramento que vão, na verdade, conduzir um novo crescimento do cone de crescimento axonal, no sentido de chegar no alvo, que era inervado antes, e restabelecer essa conexão sináptica. Então, o que a gente vê aqui é que no sistema nervoso periférico, por atuação muito importante das células de Schwann, existe um favorecimento da recuperação conectiva após lesão. No sistema nervoso central é bem diferente. Após a lesão, o oligodendrócito, primeiro que ele não tem uma lâmina basal para se estruturar ali, a membrana do oligodendrócito que circundava a parte distal do axônio é desfeita e no local de lesão tem uma invasão de células reativas, a micróglia com características macrofágicas para retirar o tecido lesado e também tem os astrócitos reativos que vão fazer tecido cicatricial bem fibroso. Então, aí você tem a falta de estimulação
estimulação pela membrana do oligodendrócito e você tem a invasão de células formando uma barreira física para o crescimento desse axônio novamente. Então, a reinervação após lesão no sistema nervoso central é bem complicada se a gente for comparar com a reinervação no sistema nervoso periférico. Uma coisa interessante que a gente pode chamar a atenção aqui é que a retina é derivada de sistema nervoso central. Ela não vem das células da crista neural, ela vem de células do tubo neural. E então, na lesão de retina, é muito complicado você ter recuperação. Aqui nesse slide, a gente consegue ver, na primeira parte, à esquerda, você tem o esquema normal da medula espinhal. Quando seccionada uma coluna dorsal, ou seja, quando você retira a entrada de informação sensorial para essa área, não há reorganização porque a gente tem o esquema dos neurônios estarem mielinizados e os oligodendrócitos não permitirem esse crescimento axonal novo. Mas, se animais que sofrem o mesmo processo são tratados de forma a reduzir ou a retirar os oligodendrócitos dessa região, existe uma reorganização axonal dos neurônios sensoriais que vêm das raízes dorsais adjacentes, de forma a haver uma reinervação dos neurônios que foram desnervados pela lesão anterior. A gente não pode também esquecer da neurogênese. Então, existem áreas do sistema nervoso onde aquela migração neuronal, a multiplicação de neurônios e a migração neuronal, ela é mantida no adulto. E esses neurônios se desenvolvem, eles se colocam na circuitaria neural e eles são funcionais no adulto. Isso foi mostrado tanto para animais quanto para humanos, também já foi mostrado. Não se sabe ainda o grau de importância da manutenção dessa neurogênese no adulto, mas é fato que existe, que esses neurônios se tornam funcionais, tá? Então aqui do lado a gente tem um esquema do hipocampo do animal, mostrando que as células no hipocampo são geradas nessa região marginal entre as células granulares do giro denteado e a parte do hilo do giro denteado. E elas migram radialmente para se colocarem na estrutura do giro denteado, no hipocampo humano também. Essas células aqui embaixo são células marcadas com BRDU, que é um marcador que se incorpora no DNA de células que se multiplicam. E aí você vê essas células marcadas no cérebro de um indivíduo, de um ser humano, que se colocaram aqui no giro denteado. E uma outra coisa que está sendo utilizada hoje em dia também, que já começou a mostrar alguns resultados interessantes, é o implante de células-tronco em humanos. Nesse experimento aqui foi mostrado o implante de células-tronco dopaminérgicas no estriado de pacientes com Parkinson. As células da substância negra compacta são células dopaminérgicas, estão representadas aqui nessa área da imagem. Isso num paciente normal, isso num paciente com Parkinson, a gente vê uma perda importante dessas células dopaminérgicas, e a dopamina no estriado facilita a execução comportamental. Então, o paciente com Parkinson ele fica com uma rigidez, uma restrição de movimentos, de comportamentos muito grande por falta dessa dopamina liberada pelas células da substância negra que morrem. Então, o que tem sido testado agora é o implante de células dopaminérgicas direto no estriado para liberação de dopamina naquela região e recuperação de função de pacientes. E aqui a gente vê uma outra situação onde o implante se mostrou adequado para o tratamento de uma patologia. Então a gente tem em cima o esquema do que seriam os axônios mielinizados no sistema nervoso central. E no meio a gente vê a representação do que acontece quando você tem desmielinização dos axônios e com isso eles não conseguem conduzir os potenciais de ação de forma adequada, começando a aparecer a perda de movimento associada com esse tipo de doença. Fizeram implante de oligodendrócitos e aí esses oligodendrócitos eles conseguiram quase totalmente restabelecer a bainha de mielina que tinha sido perdida por esses neurônios e o animal recuperou função. Mais uma indicação de que a gente está falando de uma área muito promissora para tratamento desses problemas neurológicos. Para encerrar, eu falei para vocês que o nervo óptico é difícil de recuperar porque ele é uma estrutura típica do sistema nervoso central, ele tem
tem origem no tecido que gera o sistema nervoso central no desenvolvimento, mas olha que recentemente eles fizeram o transplante de um trecho do nervo ciático partindo do globo ocular de um rato diretamente para o colículo superior, que é uma das regiões que recebem informação da via visual para orientação dos olhos em resposta a estímulos sensoriais diversos. Que nesse caso eles tiveram um sucesso relativo, onde eles conseguiram começar a registrar respostas, registros de ativação neuronal lá no colículo superior do rato. Esses experimentos eles começam sempre no laboratório, demora muito para a gente conseguir transportar isso para a clínica, mas já é um vislumbre de que esse tipo de recuperação de função pode ser obtida por essa via, ok? Para preparar essa aula, eu usei vários capítulos de 2 livros diferentes. Eu usei o Kandel e eu usei o Purvis também. Obrigada e até a próxima aula.